Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal do YouTube intitulado Qual é a diferença? Pois bem, no quadro Qual é a diferença, nós vamos traçar hoje a distinção entre as penas e as medidas de segurança no nosso ordenamento penal. E nós vamos falar particularmente do caso Lázaro Barbosa, que tem gerado uma comoção em todo o Brasil neste mês de junho de 2021. Bom, o caso do Lázaro Barbosa se trata de um assassino em série que tem sido perseguido pela polícia do estado de Goiás depois de ter fugido de uma penitenciária do Distrito Federal. Na verdade, o Lázaro está sendo perseguido por policiais civis e também pela Polícia Federal há cerca de 13 dias de forma ininterrupta ali na região do Distrito Federal, mas já no estado de Goiás, na região de Cocalzinho de Goiás, por ter se evadido de uma penitenciária do Distrito Federal, matado 4 pessoas de uma mesma família e também o caseiro de uma outra propriedade. Então, são pelo menos 5 homicídios que são imputados ao Lázaro, isso que ele já estava preso, cumprindo pena por outros delitos. Na verdade, o Lázaro tem toda uma história de delitos subsequentes. Ele foi preso pelo menos por 3 vezes, e é importante dizer que em uma dessas prisões, já em cumprimento de pena por um delito de estupro e também de roubo que ele cometeu no ano de 2016, ele entrou na prisão e depois, por causa do regime semiaberto, né, entrou em regime fechado, mas já na etapa do regime semiaberto, em que o condenado ele pode sair durante o dia para trabalhar, para os seus afazeres, mas voltar para a penitenciária à noite, ele não retornou mais. E aí foi dado como foragido, foi perseguido, né? Depois ele foi recapturado e finalmente agora fugiu novamente, cometido o homicídio de 4 pessoas de uma mesma família, pai, mãe e 2 filhos, e depois também supostamente matado o caseiro de uma das propriedades que ele invadiu. Ele invadiu uma série de propriedades também nessa sequência após a sua fuga. O fato é que o Lázaro Barbosa, pessoal, ele não tem sido encontrado pela polícia, nem a civil, nem a federal, em todos esses dias de perseguição ininterrupta. Então, tem várias coisas que nós temos que analisar no caso dele para poder diferenciar penas e medidas de segurança no nosso sistema e ver até que ponto a eficácia da pena é tão grande assim, porque no caso do Lázaro Barbosa foi justamente porque ele passou do regime fechado para o semiaberto que ele acabou escapando, não é mesmo? Bom, o caso do Lázaro, pelos especialistas, psiquiatras forenses em geral, que são médicos psiquiatras que analisam esses casos, tem sido reputado, certamente, ou muito provavelmente, isso ainda vai ser feito através de uma análise, de um laudo, né, quando ele for capturado, e se é que vai ser finalmente capturado, como um caso de psicopatia, não é, pessoal? É um caso de ausência total de empatia pelo outro. A psicopatia ela é descrita como uma patologia mental, né, uma psicopatologia, mas na verdade nem se trata propriamente de uma doença, né, não é um problema de QI, não é, de retardamento mental ou oligofrenia, e nem propriamente das doenças mentais clássicas, embora ela possa ser abordada no rol de psicopatologias. Os psiquiatras forenses, que são médicos que se dedicam à análise de enfermidades que podem implicar em uma conduta delitiva, como é o caso, traçam o psicopata como alguém que tem um desenvolvimento mental comprometido, né, do ponto de vista morfológico ou biológico. Então, o problema não é nem psiquiátrico ou psicológico, mas morfológico ou biológico do próprio cérebro. Ou seja, um problema do sistema nervoso autônomo, né, do sistema nervoso vegetativo, o sistema nervoso SNA, que é responsável por funções que a gente não controla, como respirar, como sentir fome, como sentir sono, né? Então, ele tem um problema no desenvolvimento do SNA, a pessoa que tem a psicopatia, e é incapaz de sentir empatia ou colocar-se no lugar do outro, é incapaz de sentir arrependimento, de colocar-se no lugar da vítima ou antecipar algum tipo de sofrimento, né? Eles não têm sentimentos de medo ou ansiedade. Isso faz com que ele não se preocupe com o sofrimento da vítima e nem com o próprio, ou seja, eu vou ser preso ou não faz a menor diferença, tanto faz, já que eu não consigo antecipar o medo e o sofrimento da prisão, né? Então, essa pessoa não consegue medir as consequências dos seus atos e é incapaz de arrependimento, incapaz de empatia e colocar-se no lugar da vítima, né? Então, por tudo isso, que é um problema um problema morfológico, um problema ligado à própria configuração do cérebro e do funcionamento cerebral dessas pessoas, do seu sistema nervoso autônomo, o psicopata ele se sente encorajado a usar em situações que as demais pessoas, por medo ou ansiedade, não ousariam. Então, ele sempre vai além. E com isso acaba cometendo sérios e graves delitos. Não que os principais delitos e os mais graves sejam cometidos por psicopatas. Isso não é assim.
né? Isso é um pensamento lombrosiano que conecta a enfermidade mental com o delito, isso não é verdade. Por outro lado, também não quer dizer que as pessoas que têm alguma enfermidade mental, algum problema como esse ligado à psicopatia, sejam necessariamente criminosas, né? A gente não pode partir de um determinismo biológico, como era na época de Lombroso, lá no século XIX, na escola positiva. Nem uma coisa está associada à outra, nem vice-versa. Pessoas comuns cometem delitos muito graves e delitos muito graves podem ser cometidos por qualquer pessoa ou, eventualmente, por pessoas com enfermidades mentais, como parece ser o caso aqui. E o que acontece, então, quando uma pessoa deve ser presa? Bom, o juiz, para ter certeza que a pessoa tem ou não esse tipo de problema, que não é nem um problema psíquico, mas um problema biológico, né, no seu sistema nervoso, ele parte de um laudo de um perito, que é um médico psiquiatra forense, né? Não é o juiz que vai ter que determinar se uma pessoa como Lázaro tem ou não imputabilidade. Mas uma vez que o juiz pede esse laudo de imputabilidade, 3 caminhos são possíveis, né? É possível que Lázaro seja decretado imputável e ele vai cumprir uma pena, né? Por esses delitos ou os demais que cometeu, que nem sequer cumpriu a pena toda ainda. Mas o que acontece quando a pessoa cumpre uma pena, pessoal? Ela é declarada imputável e dentro do sistema penitenciário vai acontecer justamente o que já aconteceu com Lázaro. Ele vai progredir no regime, ele vai passar do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto, completamente aberto. E é um direito que ele tem, que todos os prisioneiros têm, que todas as pessoas que estão cumprindo pena no estabelecimento penitenciário têm. A progressão de regime significa que a pessoa vai se ressocializando em contato com a sociedade. Ficar preso durante todo o prazo da pena no regime fechado, de uma maneira integral, não contribui para a ressocialização do preso. Isso aí é um fato que é notório, né? Então, inclusive, os crimes hediondos ou mais bárbaros do nosso ordenamento têm uma progressão de regime mais demorada, quanto mais grave seja o crime, de acordo com a lei de execuções penais, mas tem direito sim. Segunda opção, o Lázaro é decretado inimputável. Isso está no artigo 26 do Código Penal Brasileiro, que eu vou colocar para vocês aqui embaixo. Então, as pessoas inimputáveis são consideradas inimputáveis aquelas pessoas que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, são incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. A pessoa que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, que parece ser o caso da psicopatia, ou retardado, que são os oligofrênicos, são incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Podem até entender o caráter ilícito do fato, que é o caso do psicopata, mas são incapazes de determinar-se entre o certo e o errado de acordo com esse entendimento. Então, lembrando que esse começo aqui de doença mental, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar e outros tantos exemplos de psicopatologias, não é o caso do Lázaro, doença mental. O desenvolvimento mental retardado, que é a oligofrenia, também não, que são problemas que tem pessoas que têm um QI mais baixo do que a média. O caso do Lázaro seria o desenvolvimento mental incompleto. E, por causa de um problema no seu sistema nervoso autônomo, ele, portanto, parece ter, né, isso vai ficar a cargo aí de um laudo do psiquiatra, a psicopatia que o impede não de entender o caráter ilícito do fato, mas de determinar-se de acordo com este entendimento. Então, embora saiba que não pode fazer, que é errado, matar, roubar, estuprar, não consegue evitá-lo, né, porque está numa situação de psicopatia, que é um transtorno justamente, né, um problema do seu sistema nervoso autônomo, como a gente já falou. Então, essa pessoa vai fazer o quê? Vai ser presa? Não. Sendo declarado inimputável, ele vai sofrer uma medida de segurança. O semi-imputável, que está no parágrafo único do artigo 26, vamos colocar aqui o parágrafo único, é aquela pessoa que não é inteiramente capaz, por causa da doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, também tem estes problemas, não é? Ele não é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Aí a pessoa pode ter o transtorno, mas ela fica numa zona cinzenta, num terreno intermediário, em que o próprio psiquiatra vai no seu laudo dizer ao juiz que o indivíduo é semi-imputável e que o juiz pode, portanto, escolher a pena ou a medida de segurança de acordo com o sistema vicariante, que é o sistema atual do Brasil. Aí fica a critério do juiz decidir, né, sendo a pessoa semi-imputável, de acordo com o parágrafo único, se vale a pena a medida de segurança ou a pena. Mas a pena tem a questão que nós já falamos da progressão de regime. Essas pessoas precisam se ressocializar e entrar novamente em contato com a sociedade aos poucos. Ela não fica sob tratamento algum. Ela é capaz de entender o sentido da pena, o sentido da ressocialização e da retribuição. Já se o juiz opta pela medida de segurança, e no caso do inimputável é medida de segurança, nós vamos lá para o sistema de medidas de segurança que está nos artigos 96 e 99 do Código Penal. Então, nós temos dois
dois exemplos, duas possibilidades de medidas de segurança que o Brasil adotou no Código Penal, no artigo 96. No primeiro inciso do artigo 96, nós temos a medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Não é só ficar custodiado, preso, não. Ele tem que ser tratado também. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Os antigos manicômios judiciários, que hoje já não podem ser chamados assim, a pessoa fica internada e sob tratamento. E o segundo inciso do 96 traz o tratamento ambulatorial, que é uma medida bem mais leve, em que a pessoa pode ficar em casa e fazer o tratamento, como qualquer um de nós faz qualquer tratamento, com acompanhamento médico, periódico, vendo se a pessoa está tomando os remédios, fazendo as consultas, as terapias, mas ela pode ficar fora do hospital, não está sob a custódia dentro de um hospital. Então, a primeira medida é a mais grave e a segunda é a mais leve. Parece ser o caso de uma pessoa com psicopatia, como Lázaro Barbosa, não é? Pois bem, essa pessoa não sairia assim, não teria direito à progressão de regime. Isso não aconteceria se ele tivesse sido sentenciado a uma medida de segurança. Ok? Nós não estaremos enfrentando esse problema. Então, diagnosticar bem a pessoa que está sendo sentenciada é importantíssimo para escolher entre penas e medidas de segurança. Vejam a grande diferença. Ah, professora, então a pessoa vai passar o resto da vida dentro do hospital ou sob tratamento. Não. A verdade é que, pelo artigo 97, no parágrafo 1º, eu vou colocar aqui para vocês, do nosso Código Penal brasileiro, as medidas de segurança não teriam um prazo determinado. Elas ficariam ali num prazo indeterminado enquanto durasse a necessidade de tratamento. Então, pelo parágrafo 1º do artigo 97, que fala do prazo, a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguado mediante uma perícia médica, né, um médico psiquiatra, forense, a cessação da periculosidade e o prazo mínimo deve ser de 1 a 3 anos. Esse prazo mínimo é importante para que haja um mínimo de tratamento, a pessoa não seja liberada ali no mês seguinte, ele fica de 1 a 3 anos, isso o juiz vai escolher também de acordo com o laudo, e depois de 1 a 3 anos ele pode vir a ser solto, mas aí são feitos exames periódicos de cessação da periculosidade a cada ano, e a pessoa pode ir ficando, professora, mais do que o limite das penas, mais do que os 40 anos, que hoje é o novo limite das penas do artigo 75, até mais. Porque diz aqui, no parágrafo 1º do 97, que o prazo é indeterminado. Mas é claro que a gente pode ver que existe uma inconstitucionalidade nessa indeterminação, né? Não é de hoje que há clamores da sociedade, da doutrina, da jurisprudência, no sentido de uma determinação também do prazo das medidas de segurança. Uma hora a pessoa vai ter que sair, não é possível que ela fique sob a custódia do Estado de forma perpétua, até porque a Constituição veda as penas perpétuas. Há uma proibição constitucional, que eu vou colocar aqui para vocês, de penas perpétuas. Apenas, sim, penas e sanções penais em geral. Não haverá, entre as várias penas que se proíbe na Constituição, penas de morte, penas de caráter perpétuo. Então, aqui o artigo 5º proíbe. E a gente pode fazer uma analogia que, da mesma maneira, não haverá medida de segurança com caráter perpétuo. Ok? Então, nós vamos encontrar uma solução na jurisprudência. Nós temos uma súmula, essa súmula foi editada muito recentemente, é a súmula 517 do STJ. Essa súmula estabelece um teto, ela estabelece um tempo para as medidas de segurança. Então, nós temos pela súmula 517 do STJ, que fala sobre o tempo de duração das medidas de segurança, uma súmula recente que estabelece um limite, apesar de nós sabemos que o Código diz que não haverá um prazo determinado para as medidas de segurança, a pessoa só poderia sair quando melhorasse, e se melhorasse. A súmula 517, que eu vou transcrever aqui para vocês do STJ, diz que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Então, vai ser pelo limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Então, nós temos ali que, se uma pessoa cometeu um delito muito grave, como homicídio, que tem pena máxima de 30 anos, a medida de segurança também não poderia ultrapassar o tempo máximo de 30 anos. E assim, sucessivamente, em relação ao delito praticado. É claro que isso vincula um pouco penas e medidas de segurança, já que a pena ela é proporcional à gravidade do delito e a medida de segurança à gravidade da doença, o que a gente chama de periculosidade na doutrina, né? Ficaria condicionada à própria gravidade e não atrelada ao delito, mas é uma maneira de impedir que hajam medidas perpétuas, sanções penais perpétuas no Brasil. Então, caso fosse a possibilidade de o Lázaro vir realmente ser considerado uma pessoa psicopata e merecer uma medida de segurança, então o ideal é que se averiguasse ali, né, um tempo razoável para ele ser tratado, se é que existe mesmo tratamento para a psicopatia. Isso aí também é algo que a medicina psiquiátrica contesta, né, a possibilidade de tratamento, mas uma medicação, uma terapia, algo que pudesse diminuir
a sua periculosidade. De qualquer maneira, ele não poderia ficar custodiado em hospital por mais do que o tempo máximo da pena dos delitos que ele cometeu, e que são vários, né? Que provavelmente chegaria aí à casa dos 40 anos. Bom, antes de terminar, eu queria dizer para vocês que o Lázaro tem sido perseguido de uma maneira constante, né? Desde que cometeu esses delitos, esses 5 homicídios pelos quais ele está sendo perseguido. E se ele for encontrado, ele pode ser preso em flagrante delito? Pode, pessoal. Porque o flagrante delito, ele diz respeito não só à pessoa que está cometendo o crime e acabou de cometer isso, de acordo com o artigo 302 do CPP, que eu vou colocar para vocês, mas também aquela pessoa que é perseguida, seja pela autoridade policial, seja pela vítima, ou seja por terceiros, após a comissão do delito, uma situação que faça presumir que ele o cometeu, e que é o caso. Ele está sendo perseguido, ele tem sido perseguido pela mata, pelos rios, enfim, já se sabe, há uma grande, né, comprovação e possibilidade que ele tenha sido mesmo autor de todos esses homicídios. Ele está numa perseguição inveterada e constante, por 13 dias já após ter praticado esses homicídios, né? Então, embora não foi flagrado cometendo o delito ou logo após cometê-lo, ali com instrumentos do delito, que é o flagrante próprio, nós temos o chamado flagrante impróprio. O flagrante impróprio, então, é do artigo 302, inciso 3º aqui do Código de Processo Penal. Ele é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir que ele foi autor da infração. E se ele está fugindo, então possivelmente é porque tenha sido autor da infração, mas isso tudo deverá ficar devidamente comprovado para que ele possa responder perante o sistema penal da maneira mais adequada, que nesse caso fica comprovado que não é a pena, até porque ele escapou do presídio justamente por isso, mas sim as medidas de segurança, na nossa opinião, ok? Esse foi o nosso quadro Qual é a Diferença de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem aqui no nosso canal, inscrevam-se no nosso canal Professora Gisele Mendes, curtam e compartilhem esse conhecimento. E nós voltamos proximamente com mais quadros do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.